Mas vamos falar agora de uma outra questão que está intrigando algumas pessoas, que está acontecendo aqui na maternidade Dona Evangelina Rosa. Crianças morreram em unidades de terapia intensiva. Isso levantou suspeitas sobre as causas da morte. A Carol Santana, a repórter Carol Santana, tem mais detalhes a respeito deste assunto. Carol, boa tarde. Esse assunto está chamando a atenção, está preocupando e investigações devem ser feitas, Carol. Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal do Piauí. Olha, infelizmente, denúncias de problemas aqui na maternidade Dona Evangelina Rosa não são raros, né? A gente lembra que há algumas semanas eu mesma estive aqui para falar da falta de leitos para as mães nas enfermarias. Também em setembro, um pouco antes dessa denúncia da falta de leitos, a promotora de justiça, Carla Daniela Carvalho, que é responsável por apurar problemas na saúde pública do estado, esteve aqui em loco na maternidade e verificou, por exemplo, a falta de materiais de limpeza, como sacos de lixo e até mesmo alguns medicamentos. Um deles que continua faltando ainda hoje trata da trombose, que é uma condição que pode ser fatal para algumas gestantes. E aí, então, houve ontem no Ministério Público uma audiência entre a promotora de justiça e os gestores aqui da maternidade, a direção da maternidade, para falar da falta de equipamentos, né? Falta, na verdade, de produtos, tanto de limpeza quanto de medicamentos. E durante essa audiência, coincidentemente, a vereadora Tereza Brito protocolou uma nova denúncia que fala exatamente isso que você já citou, da morte de 4 bebês, 2 na segunda-feira e 2 na terça-feira, no começo dessa semana, que teriam sido provocadas essas mortes por conta da alta temperatura na UTI neonatal. Então, a promotora aproveitou a ocasião para questionar a direção da maternidade sobre esse novo problema que vai ser investigado e a gente vai ouvir, então, o que eles responderam à promotora de justiça. Recebemos a denúncia. Na denúncia, constava que a morte dos bebês tinha alguma relação com as altas temperaturas da UTI. Eles disseram que, efetivamente, agora, com esse período quente do ano, a UTI, os ar-condicionados lá instalados não estão suportando e que tão logo já estavam providenciando, inclusive, a instalação de um novo aparelho de ar-condicionado para suprir essa deficiência. E de antemão também ressaltaram que a temperatura dos bebês, elas são monitoradas e que pouco provável a morte dos bebês tinha relação com a alta temperatura da UTI neonatal, mas que esse fato seria apurado e investigado. O que o Ministério Público vai fazer é abrir um procedimento, solicitar que seja encaminhado esclarecimentos técnicos no que diz respeito ao falecimento desses bebês. Joelson, a maternidade divulgou uma nota sobre esse assunto que diz o seguinte: a direção informa que não procedem as declarações feitas pela vereadora Tereza Brito sobre óbitos de bebês por conta do calor. A denúncia é inverídica e sem qualquer cabimento. E que as unidades de terapia intensiva e de cuidados intermediários são climatizadas com monitoramento constante de temperatura. Quando ocorre o óbito, é acionado o Comitê de Investigação de Óbitos da Maternidade para que seja apresentada a causa da morte. E então, exatamente essa causa da morte, essa apuração pelo comitê, que agora o Ministério Público aguarda o resultado, para que então dê os encaminhamentos e saber de fato o que aconteceu no início dessa semana, Joelson. Tá certo, Carol. Obrigado pelas informações, Carol Santana. Tá aí a Carol com as informações.